Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vou passar aqui rapidinho para deixar um recado no seu coração, tá? Aqui no Provérbios 22, versículo 6, fala assim: eduque as crianças no caminho que devem andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Eu escutei esse versículo durante muitos anos da minha vida, principalmente no meu crescimento. Muita pessoa que falava isso pra mim era minha avó, né? Minha avó, ela foi um exemplo de mulher cristã na minha vida. Apesar de toda limitação que ela tinha, né? Porque ela era uma pessoa que não era alfabetizada. Porém, ela lia a palavra de Deus, né? Ela tinha dificuldade para ler outros livros, porém ela lia a palavra de Deus e ela sempre falava esse versículo para mim, tá? E o que Deus nos ensina nisso aqui, tá? A criança, seu filho, seu sobrinho, a criança que você cuida, ela aprende com nós adultos. Ou seja, nós adultos somos os exemplos das crianças. Se você ensina a uma criança, se você é um exemplo errado para uma criança, a criança vai crescer achando que aquilo que você faz é o certo. E vai vir fazer futuramente com outras pessoas porque ela cresceu num ambiente, num lar, numa casa, enfim, num local, que ela viu que aquele exemplo que estava sendo passado para ela é um exemplo correto, entende? Então, a gente tem que ter, principalmente quando tem criança em volta, a gente tem que ter a disciplina e a atenção que existe seres menores que a gente, que estão em desenvolvimento e que precisam ser orientados da forma correta para se tornar um adulto saudável, tá? E o que a palavra de Deus diz sobre isso? Ensinai o caminho que seu filho deve andar, que jamais ele se desviará dele. Então, se você é uma pessoa que você tem esse entendimento, que se você ensinar o seu filho no caminho que ele deve andar, que é a palavra de Deus, saiba você que futuramente, quando ele tiver com seus 30, 20, 40, 18 anos, 50, 60 anos, ele vai lembrar, ele vai trazer à memória dele a existência de que você, adulto, ensinou a criança no caminho certo, né? No caminho da palavra, no caminho de Deus, no caminho santo. Por quê? Por mais que no processo dela de vida ela venha se desviar, ela saia do evangelho, vamos colocar assim, né? Ela se afaste do evangelho, aquilo dentro dela, aquela semente que foi plantada dentro dela, ela vai ficar ecoando, ela vai ficar batendo. E isso vai gerar uma temorização, um temor por Deus na criança, na pessoa, naquele ser que está sendo desenvolvido. Entende? Porque ela vai frear e vai falar assim: poxa, mas a minha avó, a minha mãe, a minha tia, aquela pessoa que tomava conta de mim me explicou que esse caminho não é o certo, esse caminho não é o correto. Por que eu tô indo por aqui? Tá? Então a semente que foi lançada, que foi plantada no coraçãozinho da criança, ela vai vir a ser desenvolvida no processo dela, no decorrer do processo dela. E se mesmo que ela se desvie do caminho, ela vai voltar para o caminho em algum momento da vida dela, entende? Então é importante sim você prestar atenção nesse fato que a criança de hoje é o adulto de amanhã. A gente tem que parar de criar os filhos, as crianças, como se a gente criasse um animalzinho de estimação, criasse pra gente. A gente tem que criar pro mundo. Porque se a gente criar uma criança de uma forma que fique ali embaixo, que a gente usa o ditado aqui, abaixo da saia da mãe e do pai, e aquela criança não desenvolver, ela vai se tornar um adulto, às vezes delinquente, ela vai se tornar um adulto limitado, ela vai se tornar um adulto que a vida vai ensinar para ela da forma errada, porque a vida não tem misericórdia de ninguém, ela ensina mesmo, tá? Mas se você tiver a paciência em querer desenvolver a criança,
ela vai crescer um adulto saudável, ela vai crescer um adulto benquisto pela sociedade, ela vai crescer um adulto que ela consiga se desenvolver, que ela consiga se relacionar, tá bom? Então é importante você se autopoliciar e ver que você é exemplo de uma geração que está crescendo agora, tá bom? E que seja sempre dentro da palavra de Deus, dentro da busca e entrega a Deus. Se você não sabe como fazer isso, pede orientação ao Senhor, que Ele vai te orientar e vai levantar pessoas para te orientarem da melhor forma possível, tá bom? Esse foi o recado, que Deus abençoe você. Tchau, tchau.